é curioso, porque ele é chamado economia comportamental, mas ele tem assim, uma espécie de uma proximidade muito grande com a administração. A começar por aquele que talvez tenha sido o maior precursor, assim, a pessoa que realmente começou a aplicar esse conhecimento de alguma forma mais direta, que foi o Herbert Simon. A gente vai falar um pouquinho dele aqui. Eu vou pedir licença para compartilhar com vocês a minha tela. Então, pessoal, esse tema é um tema que começou lá atrás, nos anos 40, eu vou falar aqui um pouquinho, mas eu queria, antes de tudo, provocá-los para demonstrar assim, a essência do que a gente vai discutir aqui, tá? E aí eu vou colocar um caso que já é relativamente famoso, muitas pessoas já ouviram falar, peço desculpas para quem já ouviu falar, mas eu queria contar novamente essa historinha, tá? A principal publicação de economia do mundo é uma revista britânica que se chama The Economist. A The Economist, até recentemente, ela tinha lá na sua aquela contracapa, né, onde oferece ali as informações da empresa, das pessoas e tal, da edição, ela tinha ali as opções disponíveis para qualquer futuro assinante. Então, um assinante poderia contratar o serviço apenas online, ou seja, apenas ter acesso ao conteúdo da revista online e pagar $59 por ano. Se ele quisesse o conteúdo impresso, ou seja, que uma revista fosse levada até a sua residência pelo correio e entregue semanalmente, aí ele tinha que pagar $125. E aí existia uma terceira opção, que você poderia escolher ter os dois, ter o impresso e ter a versão online também por $125. Diante de uma oferta assim, com essas três opções, é um pouco ridículo, né? A gente sabe que algumas pessoas vão escolher só a versão web, talvez por causa do volume de recursos, a disponibilidade de recursos, talvez também por preferência, mas a gente vai ter ninguém escolhendo essa opção do meio. Ninguém gostaria de ser privado de ter acesso online. E como o preço é o mesmo, parece bastante óbvio que a pessoa escolher ou a opção 1 ou a opção 3, né? Provocada a revista por pesquisadores de economia comportamental, alguns pesquisadores começaram a perguntar assim, vem cá, a gente sabe o que está acontecendo aqui, mas a gente queria saber se vocês sabem o que está acontecendo. Como é que vocês chegaram a essa fórmula de oferecer três opções? E aí, quando provocada, a revista não respondeu. O que ela fez foi, na sua próxima edição, cortar a opção do meio. Falou assim, não, isso aqui pode dar uma confusão, se chamar atenção demais para isso, será que a gente pode responder juridicamente? Não sei, tá, então vamos retirar essa opção que ninguém está optando por ela mesmo. E foi uma grande surpresa quando eles fizeram. Quando eles tiraram uma opção que ninguém optava, né, pela qual ninguém optava, o que observou-se que houve uma reversão completa da tendência dos novos assinantes. Então, uma opção que aparentemente era inócua alterava a perspectiva entre a comparação da opção 1 e a opção 3. Tá, esse tipo de comportamento não estava no script, não estava no roteiro daquilo que a gente chama racional, o comportamento racional. Então, esse é apenas um dos milhares de eventos, circunstâncias que deram origem à economia comportamental. Eu vou argumentar aqui com vocês daqui a pouquinho que não foi fácil fazer o fundamento, né, digamos assim, o lançamento desse braço da teoria econômica. Durante muito tempo, fenômenos como esse foram considerados apenas uma curiosidade desimportante e que não seria o suficiente para criticar ou para jogar fora, ou, enfim, criticar de uma maneira mais dura os modelos existentes, tá? A teoria existente. Mas, como eu disse anteriormente, o começo de tudo está lá na teoria da racionalidade limitada, desenvolvida por esse pesquisador, que se vocês nunca ouviram falar, ou se ouviram falar de passagem, vale a pena conhecer a história desse sujeito, tá, pessoal? Esse cara, ele era economista, era matemático, é um precursor da computação, ele era um psicólogo, era um sociólogo, ele era uma pessoa de um conhecimento vasto, é aquela pessoa que seria justo você dizer que ele tem um conhecimento enciclopédico. Ele era capaz de discutir com grandes especialistas em diferentes campos do conhecimento, tá? Então, é realmente uma pessoa extraordinária, dessas que a gente pouco vê hoje em dia.
E o artigo que ele escreveu lá em 1947 era o comportamento em organizações. Ele chamava atenção para o fato de que a administração havia tomado emprestado, ou tomado como pressuposto, as mesmas hipóteses das ciências econômicas, né, a sua irmã mais velha, havia tomado emprestado pressupostos sobre a racionalidade das pessoas. Uma racionalidade pura, otimizadora, capaz de examinar um conjunto muito grande de alternativas e tomar decisões sempre buscando o nível de lucro máximo, o nível de satisfação máxima. Aí ele olhou e falou assim, não é isso que acontece. Não, na maior parte das vezes eu observo as organizações, então eu vou discutir no contexto das organizações, da administração de negócios, eu vou discutir como que é a racionalidade, como que é a tomada de decisão. Então, a grande mensagem dele não era dizer assim, pessoal, olha, o ser humano é irracional, o nosso cérebro não presta. Não era jogar para baixo o ser humano ou sua racionalidade. É só esclarecer que a racionalidade humana não era aquela racionalidade pura, matemática, que vinha sendo introduzida nos modelos e nas nossas tentativas de compreender a realidade, tá? Então, em uma frase assim mais geral, a gente pode dizer que as nossas mentes precisam ser compreendidas, interpretadas, analisadas sob o contexto em que elas se desenvolveram, que foi a savana africana. Tá, a gente, antes de sair de lá e ocupar o planeta inteiro, a gente passou, como espécie, cerca de 300 mil anos vivendo em condições em que você precisava reagir rápido ao ataque de um animal feroz, em que você, eventualmente, dormia em pequenos grupos, você não tinha, enfim, uma série de equipamentos, ferramentas que a gente tem hoje, então era uma vida muito diferente da que a gente tem hoje. E se a gente coloca esse contexto, a gente começa a entender muitas das supostas falhas ou anomalias que a gente vai identificar logo em seguinte, tá? Mas, de toda forma, a mensagem da racionalidade limitada, ela é, digamos assim, talvez a pedra fundamental da economia comportamental, porque ela diz com todas as letras, nós temos limitações na capacidade de processamento de informações. Se as informações são excessivas, a gente não consegue analisar todas de uma maneira objetiva, muitas vezes a gente se perde. A gente não lida, na maior parte das nossas decisões, com informações completas. Toda hora, a gente tem acesso a parte das informações e a gente tem uma incerteza em relação às demais variáveis que pudessem afetar a nossa tomada de decisões. E a gente frequentemente lança mão de regrinhas de bolso, que na expressão em inglês é heuristics, mas ninguém fala heurísticas. Existe a palavra em português, mas ninguém fala de heurísticas. A melhor tradução mesmo é a gente pensar em regras de bolso, regras de decisão, alguma coisa desse tipo, tá? E muitas vezes essas atalhos mentais. Atalhos mentais, pois é. Mentais. É uma outra tradução possível, né? Porque é uma forma de tentar evitar uma complexidade e chegar rapidamente a uma decisão. Obrigado, Marco, é isso mesmo. Então, esses atalhos mensais, essas regrinhas de bolso, muitas vezes elas são desenvolvidas intuitivamente, elas podem funcionar na maioria dos casos, mas há situações em que elas vão cometer erros sistemáticos. Ou seja, às vezes, mesmo avisados, as pessoas vão cometer erros. Só para dar um exemplo aqui, né? Quando eu pergunto assim, se eu estivesse começando uma disciplina hoje, eu perguntasse para todos vocês, assim, falava assim, pessoal, quem aqui acha que vai ficar acima da média da turma? Quem que vai tirar nota final acima da média da turma? E aí, 80%, 90% das pessoas dizem que acham que vão ficar acima da média. E é raro isso acontecer. A gente sabe que a grande maioria das vezes as notas vão ter lá uma distribuição relativamente normal, com uma média, metade das pessoas um pouco acima, metade um pouco abaixo. Tem exceções, tá? Mas então, assim, independente das pessoas saberem, mesmo depois de eu dizer essa informação, eu voltar a fazer a pergunta, as pessoas continuam achando. Quer dizer, o fato de você saber-se enviesado, em alguma medida, não lhe tira. O fato de você saber que você é míope não corrige a sua miopia. Você precisa usar óculos. Tá? Porque você vai continuar sendo míope. Não é por saber que você vai deixar de ser míope, tá? Bom, então, esse foi o começo de tudo. E aqui está a foto do Simon. Depois dele, a gente teve uma série de sujeitos extraordinários que vieram,
Tem algumas faces aqui, alguns rostos, só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar um pouco mais desses dois cidadãos aqui, Kahneman e Tversky. Eles são americanos de origem de Israel, judeus, e atuaram a maior parte do tempo em universidades americanas. Mas, além de serem ganhadores de prêmio Nobel, assim como o Simon, o Kahneman, a gente tem aqui o Richard Thaler, que é o primeiro da esquerda para a direita, aqui, que também ganhou o prêmio Nobel. Depois tem dois caras que são candidatos a ganhar o prêmio Nobel na quinta-feira desta semana. E logo no final tem um cara que já ganhou o prêmio Nobel também, nos anos 70, mas por causa de uma outra teoria, que chama George Akerlof, e aí é basicamente sobre teorias do mercado financeiro. Eu não vou, assim, ficar falando sobre cada um dessas pessoas, mas a gente precisa dar o crédito, tá? Nós estamos sendo guiados, orientados por um conjunto extraordinário de pesquisadores que têm recebido reconhecimento mundial. De alguma forma, essa convergência da psicologia com o estudo da decisão humana, seja na economia em geral, seja nos negócios, essa convergência está sendo reconhecida como muito promissora, capaz de nos levar a rever e de preparar melhores teorias sobre o comportamento humano. Não apenas isso, a gente está tendo um sucesso literário muito grande. Tá, então, essas pessoas estão publicando livros que estão vendendo milhões de cópias em todos os idiomas do planeta. Tá? Então, alguns desses aqui vocês já devem ter ouvido falar, Rápido e Devagar, o Mau Comportamento, o Nudge, o empurrãozinho para a escolha certa. Então, a gente está falando não só de uma notoriedade acadêmica, mas também de um sucesso literário. Ora, alguns anos atrás, para ser mais preciso, em 2015, duas pesquisadoras brasileiras obtiveram a licença de um conjunto de pesquisadores americanos para fazer a tradução e a disponibilização gratuita, legal, de um livro preparado inicialmente em 2014, chamado The Guide of Behavior Economics, ou Behavior Economics Guide, tá? O Guia de Economia Comportamental. A Ana Maria Bianchi é uma professora da USP, uma professora de metodologia, muito respeitada, muito reputada na economia, principalmente por fazer comparação entre diferentes ciências, ser uma profissional que defende o pluralismo metodológico, a ideia de que você não precisa ter uma metodologia superior à outra, você deve reconhecer que várias têm o seu lugar e compor o conhecimento a partir de várias metodologias. A Flávia Ávila é uma menina um pouco mais nova, e eu estou falando menina aqui sem qualquer sensação de desrespeito. Ela é uma pesquisadora também muito sabida, muito preparada, que tem conseguido até uma notoriedade maior, digamos assim, na mídia, nas redes sociais e tal. Ela fez uma campanha, ou ajudou a fazer uma campanha para a Heineken sobre beber e dirigir. Ela, de alguma forma, ajuda a divulgar a economia comportamental junto a agências públicas no Brasil. Ela já deu várias palestras para a ENAP, né, a Escola Nacional de Administração Pública. Então, são duas pessoas engajadas em tentar trazer essa agenda para um contexto maior, envolver mais pessoas e tudo mais. Mas eu acho que, nesse ponto, a gente já precisa dar uma espécie de uma fechada e falar um pouquinho assim, o que é economia comportamental? Já que a gente citou várias pessoas, deu crédito lá nos anos 40 para o Simon, vamos tentar, de alguma forma, cercar, delimitar o que é o campo de pesquisa da economia comportamental. Tá, então, a economia comportamental é um campo de pesquisa relativamente recente, comparado com outros braços da economia, proveniente da incorporação pela economia de desenvolvimentos teóricos e descobertas empíricas no campo da psicologia. Então, nós estamos falando de uma área de psicologia aplicada, fortemente calcada na realização de experimentos. Durante muito tempo, as pessoas consideravam que realizar experimentos com seres humanos era algo, a princípio, eticamente reprovável ou até metodologicamente questionável. Por quê? Porque você não conseguiria reproduzir as condições da vida real para que você realmente estudasse o comportamento das pessoas. Então, se eu fizesse um laboratório com a nossa sala de aula, né, a tradicional sala de aula com todo mundo presencial, e falasse assim, bom, vamos fazer um experimento sobre inflação. Eu vou dar a vocês uns pedacinhos de papel, a gente vai chamar isso de dinheiro da rural. E aí,
Se eu tentasse fazer um experimento semelhante da inflação, provavelmente eu talvez conseguisse reproduzir alguns fatos sobre a inflação, mas eu seria enfrentado com muito pessimismo frente aos meus colegas que iam dizer assim, qual é, Luiz? Você vai lá, junta 40 alunos seus, distribui os pedaços de papel e você acha que você vai reproduzir as condições de tomada de decisão de uma dona de casa na periferia de Recife, aperreada porque não sabe se vai comprar feijão ou se pelo menos vai garantir uma quantidade maior de macarrão? Não dá, né? Não dá para comparar. Essas coisas talvez sejam muito difíceis de fazer. Mas o que se adotou como estratégia foi falar assim, bom, nós vamos pegar parcelas menores da tomada de decisão, nós vamos fazer condições controladas para que os nossos experimentos sejam relativamente incapazes de provocar dano ou prejuízo a qualquer pessoa, né, psicológico, financeiro, seja o que for, mas que também tivesse uma universalidade, que apelasse para a ideia de que o que estava sendo descoberto ali era uma regularidade robusta. Então, avançou-se muito fazendo essas pesquisas aplicadas de psicologia com um enfoque econômico, e a economia abraçou essa estratégia com muita alegria. Esse campo todo partiu de uma crítica, como a gente já disse anteriormente, ao tradicional homo economicus, né? Aquele sujeito descrito como um tomador de decisão sempre racional, equilibrado, centrado no interesse pessoal e com capacidade de, às vezes, analisar um conjunto muito grande de informações, certo? Tá, mas se a gente já tem essa noção geral, eu adoro essa descrição aqui, ó. A economia comportamental enxerga uma realidade formada por pessoas que decidem com base em hábitos, experiências pessoais e regras práticas simplificadas, aquilo que o professor Marco ali nos ajudou chamando de atalhos mentais. Aceitam soluções, os cidadãos, né, aceitam soluções apenas satisfatórias, né, não tem esse negócio de encontrar sempre a melhor opção, sempre maximizar a satisfação ou otimizar a operação com o lucro máximo possível, tomam decisões, às vezes, rapidamente, sem concluir toda a análise dos dados, têm dificuldade de conciliar interesses de curto prazo e de longo prazo. Quem tiver ficado até tarde ontem assistindo alguma série no Netflix sabe do que eu estou falando, acordou hoje com aquele sono, falando, meu Deus, por que eu fui ficar tanto tempo e tal? E são fortemente influenciados por fatores emocionais e pelas decisões daqueles com as quais interagem. Gente, então aqui não basta apenas a gente entender que a psicologia humana é mais complexa do que aquilo que vinha sendo adotado como hipótese nos modelos convencionais. Aqui a gente está trazendo mais elementos dessa psicologia. A gente não está simplesmente falando assim, essa outra psicologia é insuficiente, essa versão simplista do comportamento humano é insuficiente. A gente está trazendo para dentro dos modelos de tomada de decisão aspectos como a socialidade, o fato de que a gente tem uma tendência à conformidade, de que se todo mundo começar a usar cabelo comprido, eu acordo um belo dia achando que cabelo comprido é legal. Afinal de contas, pensem bem, há 10, 12 anos atrás não tinha tanta gente barbada. Parece que de uma hora virou a moda, todo mundo começou a gostar de barba e agora quase todo mundo, uma vez por ano, deixa lá o seu cavanhaque. Então, o fato de que esse tipo de fenômeno se repete com alguma regularidade, provavelmente deve ter impacto em outros aspectos da nossa análise. E aí, para a gente começar a falar, eu preciso anunciar aqui uma coisa que, ao mesmo tempo, é uma felicidade, ao mesmo tempo é um pouco ainda de uma certa frustração. É que a gente criou aqui na nossa universidade a primeira disciplina, até onde a gente sabe, no nosso estado, de economia comportamental. Então, a gente já estava sendo inovador com isso. A gente queria que essa disciplina fosse disponível em vários cursos. Isso a gente ainda não conseguiu. A gente ainda está tentando ver se outros, sei lá, administração, ciências sociais, ciências do consumo, que coloquem essa disciplina também como optativas. A gente acredita que trazer gente de outros campos de conhecimento melhoraria a nossa capacidade de estudar e de analisar essas questões. Mas a gente foi um pouco ousado. A gente criou essa disciplina em inglês, para a graduação. E aí o pessoal falou,
disciplina em inglês para graduação? Não pode. Aí eu falei, por que que não pode? Aí eles disseram, não pode porque inglês é só para pós-graduação. Eu falei, onde é que está escrito? Não, na verdade não está escrito em lugar nenhum, mas tem sido assim. Eu falei assim, então para dizer não, vocês vão ter que dizer num processo. Pum, formei o processo, mandei lá. Quero fazer uma disciplina em inglês assim, assim, assado. Aí foi para lá, foi para cá. Não... professor, ninguém vai se matricular. Eu falei assim, então não tem problema, deixa eu fazer a disciplina. Se ninguém vai se matricular mesmo, não, mas e se as pessoas se matricularem e forem reprovadas? Tudo bem, ser reprovado numa disciplina optativa, que mal há. Ninguém vai morrer por causa disso e tal. Mas vamos ver, vocês estão assumindo que ela vai ser. O que eu estou contando para vocês, gente, é que havia um ceticismo em relação a essa inovação. As pessoas, de antemão, achavam que não ia dar certo. E nós já estamos muito felizes de completar 5 anos seguidos que a gente leciona essa disciplina, pelo menos uma vez por semestre, frequentemente, uma vez por ano, frequentemente 2 vezes por ano. Então, a gente lecionou, por exemplo, no semestre passado e está reprovando, está lecionando de novo nesse semestre, porque há sempre uma demanda. Então, fico muito feliz de ver que os alunos entenderam que essa não era uma disciplina em inglês, ela é uma disciplina bilíngue, em que a maior parte das coisas que eu falo em inglês, eu também, às vezes, faço uma síntese rapidinha no final de cada frase com alguma coisa em português, e que não é para quem fala inglês bem, ela é para quem quer falar inglês bem. Então, se a pessoa tem uma noção boa de inglês e quer praticar, aí que ela tem que se matricular. Quando o cara já sabe bem inglês, se ele se matricula, ele fica um pouco frustrado. Por quê? Porque eu vou falar bem devagar em inglês, o material todo é bilíngue, as provas são bilíngues, é tudo para permitir acesso e não para restringir acesso, tá? E, claro, por trás disso está uma convicção de que se a gente fica restrito ao português, a gente está privado de 75% do conhecimento que é desenvolvido no planeta a cada mês. Tá, mas vamos lá, nós não temos muito tempo e eu quero logo chegar num ponto em que a gente pode abrir a palavra e trocar ideia, tá? Eu quero que vocês usem dessa oportunidade também para me perguntar, para tirar dúvidas, para propor contextos de aplicação desse conhecimento e tudo mais. Então, o que eu vou sugerir aqui é que a gente faça uma espécie de um crash course em Behavioral Economics. Crash course é como se fosse curso relâmpago em economia comportamental. O que qualquer pessoa que gosta, estuda ou lê sobre economia comportamental tem que saber, né? Digamos assim, as questões mais essenciais. O primeiro deles é um campo de estudo da psicologia chamado de vieses cognitivos. O estudo empírico, muitas vezes experimental, né, sobre certas tendências mentais e que grande parte das vezes levam a equívocos, tá? Equívocos que são sistemáticos, que mesmo se a pessoa souber que está cometendo erro, ela continua cometendo erro, tá? Você dizer para uma pessoa assim, olha, se você não cuidar da água parada na sua casa, você vai ter mais chance de pegar dengue, chikungunya, zika, por causa do mosquito que se reproduz nesses compartimentos. Aí a pessoa fala assim, mas sou só eu, ninguém mais faz. Aí você fala, bom, mas se você não fizer, que ninguém faz mesmo. Agora, você fazer aumenta a chance do seu vizinho fazer, do seu amigo fazer e tal. Pois é. Mesmo explicando isso para elas, as pessoas não fazem. Não tem alguma coisa aí que, de alguma forma, bloqueia uma melhor compreensão de o que está em jogo. E aí a gente vai falar sobre esses vieses cognitivos, tá? O segundo ponto é o que a gente chama de sistema dual. É o chamado rápido e devagar. Então, é uma teoria, e aqui a gente está sendo bem explícito em dizer isso, tá, gente? É uma teoria, não é uma descrição da realidade, né? Os modelos, em geral, são simplificações muito drásticas da realidade, mas é um modelo para dizer assim, o cérebro humano funciona em 2 modos de operação. Um é uma coisa automática, intuitiva, relativamente rápida. A outra é uma coisa, às vezes, mais deliberada, mais pensada, e de alguma forma vai ter uma outra característica, tá? O terceiro ponto é o nudge e o sludge. Então, aqui são 2 expressões em inglês que são muito famosas mundo afora
e que eu tentei aqui uma tradução, tá? O nudge é o que a gente chama de um empurrãozinho, tentando ajudar a fazer as decisões corretas a favor delas mesmas. E o sludge é como se fosse uma obstrução. É quando uma organização, uma empresa, uma pessoa tenta bloquear, tenta restringir o alcance da interpretação, da cognição e da decisão de uma outra pessoa, tá? Então, nós vamos falar do lado bom e do lado ruim, tá? Um viés de ajudar as pessoas, outro viés de manipular e, de alguma forma, até abusar das pessoas, tá? O nome dessa história toda, se a gente quiser um termo mais técnico, seria arquitetura de escolhas. E o quarto ponto é o que a gente chama de teoria do prospecto, ou teoria da perspectiva. Aqui a gente diz que as decisões humanas, mediante risco e incerteza... Opa, risco e incerteza não são a mesma coisa? Mais ou menos, são parecidos. Risco é quando tem algum evento que a gente considera negativo e que a gente consegue estimar uma probabilidade dele acontecer. Incerteza, a gente não tem nem ideia de qual que vai ser a probabilidade, tá? Então é uma espécie de um risco mais radical, que a gente não tem muito bons modelos para estimar a probabilidade. Toda vez que o ser humano se depara com condições de risco e incerteza, essas decisões não são muito bem explicadas pelas melhores teorias da economia e das finanças. E daí já vem há 30, 40 anos o desenvolvimento dessa Prospect Theory, a teoria do prospecto, que fala assim, bom, eu tenho uma maneira melhor de explicar as decisões das pessoas mediante risco e ou incerteza, tá? Uma pausa aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário nesse ponto? Ou podemos prosseguir? Se o senhor pudesse explicar novamente o sistema dual. Ah, tá. Não, eu vou explicar cada um deles. Eu só fiz anunciá-los até agora. Não se preocupe, não. Aquilo foi só para listar. Agora a gente vai falar detidamente sobre cada um daqueles, tá certo? Quem foi que fez a pergunta? Foi Jéssica. Obrigada, professor. Oi, Jéssica, obrigado. Que bom que você está atenta aí. Às vezes a gente está falando para o público e o público está lá, um assistindo uma televisão, o outro tá fazendo a tarefa da disciplina enquanto está assistindo a palestra da gente. Então, você ter dado aí um sinalzinho de retorno para nós é sempre bom, tá? Então, pessoal, vamos um por um, tá? Aqueles 4 pontos. Vamos começar com esses vieses cognitivos. Para falar a verdade, nem sei se a palavra vieses no plural merece acento, mas depois alguém que saiba mais português que eu me corrija ou não, tá? Tá. O que são esses danados desses vieses cognitivos? Viés é uma tendência, né? Uma espécie de uma inclinação. Tá. Existe um conjunto muito grande de tendências e padrões de equívocos que a gente comete no exercício do juízo humano. E nos coloca com muita frequência em contraste com aquilo que é previsto nas nossas teorias. Então, inicialmente, parece uma pequena falhazinha, uma pequena exceção para a teoria. Só que se você tiver, como você está vendo aí nesse diagrama, 168 elementos provados cientificamente de falhas da cognição, bom, se uma teoria tem uma, duas, três exceções, você consegue falar assim, não, a teoria continua sendo válida. Se a teoria tem 168 exceções, é provável que você vai falar assim, realmente eu preciso de uma melhor teoria. Tá vazando, a água tá passando direto, é uma peneira essa minha teoria. Tem muita coisa que eu não estou capturando. Então, isso daí, esses 168 elementos daquilo que convencionou chamar o codex de vieses cognitivos, né? O código, o conjunto amplo de vieses cognitivos, ele foi resultado, como eu disse, de pesquisa em psicologia aplicada, quase sempre baseada em métodos experimentais, e que aí, gente, escutem bem, por favor, o que eu estou falando, tá? Muitas das coisas que acontecem aqui, lá na vida real, vocês vão escutar as pessoas dizerem assim, isso é uma questão do brasileiro, isso é cultural. E aí o que a gente vai ver é que muitas dessas tendências cognitivas, elas não são de natureza cultural, embora
em certas culturas elas possam ser atenuadas, combatidas, em outras culturas elas podem ser permitidas ou até estimuladas, tá? Mas a gente está falando de tendências aqui que são comuns ao brasileiro, ao italiano, ao francês, ao paraguaio, ao argelino, qualquer um. Todo mundo tem as mesmas tendências, o que de alguma forma nos dá uma certa conforto, né, de evitarmos um pouquinho do viés do vira-lata, né, do complexo de vira-lata que muitos dos brasileiros sofrem, nas palavras do Nelson Rodrigues, tá? Tá, obviamente eu não vou falar sobre 168, mas eu queria enunciar, assim, primeiro essas 4 grandes áreas, tá? Cada um desses quadrantes desse diagrama que vocês estão vendo. No quadrante superior direito, a gente tem a situação em que há informação em excesso. Como que a gente lida na tomada de decisões se, de alguma forma, a gente acabou tendo mais informação do que é necessário para tomar a decisão? Aí tem ancoragem, tem efeito contraste, tem efeito distinção, tem efeito confirmação, que a gente vai falar, o viés de confirmação, que é um dos mais graves, mais presentes, mais importantes, que todo mundo deveria estar atento a eles. Mas superior direito aqui seria os vieses relacionados a um conjunto grande demais de informação, naquela percepção, desde lá do Simon, de que a gente tem capacidade cognitiva limitada. O segundo ponto, o quadrante inferior direito, reúne um conjunto de vieses, estão vendo aí todos eles pelos nomes, né, por famílias, mais ou menos, organizado em famílias. E aqui, embora a gente tenha informação suficiente, a gente pode não estar conseguindo atribuir significados precisos ao volume de informação que a gente tem, tá? Então, a gente pode imaginar que as outras pessoas são familiarizadas ou têm a mesma preferência que a gente tem. A gente acha natural que... A gente acredita que as outras pessoas vão achar natural aquilo que a gente acha natural. A gente acredita que outras pessoas vão ter desejo pelas coisas que a gente vai ter desejo. Então, isso é uma tendência, e é uma tendência cognitiva não autorizada pela inspeção objetiva da realidade. Isso faz com que a gente precise prestar atenção quando esse tipo de fator estiver em atuação, sob risco da gente acabar chegando a conclusões grosseiras sobre o que realmente está acontecendo diante de nós. Existem aqueles vieses associados à velocidade, à nossa necessidade, muitas vezes, de tomar decisão rápida. Não sou apenas eu, todos nós temos uma certa vergonha quando alguém nos faz uma pesquisa e a gente demora demais a responder. Alguém nos faz uma pergunta, quer saber a nossa opinião, e se a gente ficar muito tempo pensando, a pessoa fala assim, não, deixa para lá. A gente fica com vergonha disso. Então, existe um certo constrangimento quando a gente é levado a tomar decisões rapidamente, ou quando a gente está inspecionando circunstâncias que nos parecem ser óbvias para outros e que para a gente não é. A gente fica com um pouco de vergonha. E tem um monte de situações que isso aparece, e tem um monte de maneiras como a gente lida mal diante desse tipo de contexto. E o último, no canto superior esquerdo, é relacionado à memória. Pessoal, os estudos sobre a memória são realmente fantásticos. Quando a gente estuda mais sobre a memória, a gente vai entender que a memória do ser humano é uma coisa completamente diferente daquilo que a gente pensa. Aquela ideia de que a gente registra fielmente a sequência de fatos e que daí a uma semana, um mês, a gente é capaz de descrever precisamente aquilo que aconteceu. O que a gente observa é muito diferente disso. O que a gente observa é que a maneira como a gente registra os fatos, ela muda conforme o tempo passa. Então, a nossa memória, ela tem... Pessoal, eu vou pedir licença para vocês para fazer uma pausa de um minutinho. Eu estou tendo um pouco de barulho aqui na minha sala. Podem me dar um minutinho, por favor? Claro que sim, Maia. Pronto. Eu vinha dizendo, gente, sobre esse quarto quadrante aí desse conjunto de viés cognitivos, aquele relacionado à maneira como a gente forma memórias, tá? Então, a minha argumentação aqui era dizer assim, na verdade,
O ser humano forma memórias de uma maneira muito diferente daquela que a gente gostaria que fosse. A gente não tem a objetividade que a gente gostaria de ter em registrar os fatos mudam conforme o tempo passa, o que a gente guarda de uma experiência, muitas vezes são os momentos de pico da nossa experiência e de final. Então, se eu perguntar para você assim, como foi as suas últimas férias que você viajou para algum lugar? Aí você vai falar assim, foi muito bom, eu tive no Rio de Janeiro, eu visitei o Pão de Açúcar, foi muito bonito, quando a gente voltou estava todo mundo muito feliz e tal. E é possível que naquela viagem tenha tido vários momentos medianos, sem graça, ou até que vocês ficaram frustrados. Mas um ano depois, a gente guarda o momento de pico da experiência mais aguda, seja positiva ou negativa, e a sensação final geral. Não, foi uma boa viagem. Aí você carrega aquilo na sua memória. E isso não é uma opinião que a gente faz. E não é algo particular do brasileiro, do alemão ou do chinês. Isso é uma tendência cognitiva que é observada com tanta regularidade que as pessoas conseguem distinguir este fato de aspectos culturais, ou, sei lá, de capacidade de cognição, de histórico, de família, de nada. Tudo isso fica disperso, tá? Mas se a gente não vai falar do 168, tem alguns aqui que eu acho que não dá para terminar a nossa conversa sem falar, tá? Então, o primeiro é o que a gente chama de viés atencional, a tendência de nossa percepção ser afetada por nossos pensamentos recorrentes. Pessoal, se a gente passar o dia inteiro assistindo o Cardinô da vida, violência, ronda geral e essas coisas todas, a gente fica com medo de sair de casa. Se a gente ficar pensando só nas coisas negativas, pensando no lado ruim da vida no Brasil, como que está difícil o custo de vida, como as pessoas estão adoecendo com Covid, se a gente só focar no aspecto negativo da nossa vida, a nossa percepção da realidade passa a ser impactada. E a gente começa a enxergar uma realidade que é majoritariamente negativa. A gente perde objetividade se a gente tiver uma recorrência muito grande de pensamentos negativos. Essa uma tendência cognitiva que a gente precisa chamar atenção em plena pandemia, porque tem muita gente que está embarcando em verdadeiras pilhas com essa situação toda, né? O segundo, que eu não podia também deixar de falar, é o efeito manada. Em inglês seria bandwagon effect, a tendência de fazer ou acreditar coisas porque muitas outras pessoas fazem o mesmo. É relacionada com o pensamento de grupo e o comportamento de rebanho em geral. Pessoal, aqui é uma das coisas difíceis da gente simplesmente falar e todo mundo acreditar. Mas conforme se estuda e se levanta evidências, a gente fica cada vez mais abismado, mais admirado das pessoas que têm pensamento original, porque elas são raras. A grande maioria de nós somos capazes de recombinar ideias, mas criar ideias absolutamente originais são muito poucas pessoas que são capazes de fazer. Então, isso, de alguma forma, podia fazer muito sentido quando você era uma pequena tribo no interior da África. Hoje, talvez não faça tanto sentido. Você não esteja tão necessariamente tendo que ter um comportamento muito gregário, muito coletivo, muito homogêneo para sobreviver a ataques de animais ferozes. Hoje em dia, talvez você possa ter uma originalidade, mas a gente só acabou de sair da savana africana. Tá, viés do ponto cego, a tendência de as pessoas acharem que o problema é nos outros. Não, quem está errado é o outro. Não, quem está agressivo é o outro. Não, quem está, sei lá, vocês entenderam, né? A gente tem dificuldade em... Esse viés do ponto cego, ele encontra paralelo, às vezes, em passagens bíblicas. Né? Quando você fala, você aponta, você é capaz de ver um cílio no olho do seu adversário, mas você não é capaz de ver a trave enfiada dentro do seu olho. Então, de alguma forma, a gente sabe que isso faz parte de uma sabedoria também, mas aqui está sendo documentado de forma científica.
O viés da teimosia, que essa tradução foi eu quem dei, em inglês seria choice supportive, ou seja, apoio à própria decisão. A tendência de uma pessoa, ao rever suas escolhas, julgá-las sempre positivamente. É difícil assumir o erro, é difícil, sei lá, ser crítico de si mesmo, principalmente quando a gente comete alguma falha grande, tá? E talvez o mais importante de todos os viés de confirmação, de todos os viés, é o viés da confirmação. Pessoal, esse cara aqui, eu vou descrever para vocês, mas eu vou dizer assim, antes de tudo, que eu acho que é por causa do viés da confirmação que a gente desenvolveu o pensamento científico. Olha o que diz o viés da confirmação. A tendência de as pessoas procurarem, interpretarem e só focarem nas informações que confirmam o que elas pensam. Quer dizer, como a gente olha para a realidade, a gente já faz um primeiro filtro e já tira da nossa capacidade de enxergar aquilo que nega o nosso preconceito. Então, quer dizer, o viés da confirmação precisa de um óculos muito poderoso. O óculos mais poderoso que a gente tem é a ciência. A ciência exige que você enuncie uma hipótese, que você descreva os meios pelos quais você vai testar aquela hipótese com antecedência, que você realize os testes, compare o resultado dos testes com a sua hipótese original e depois ainda submeta o seu trabalho a terceiros. Porque você ainda pode ter feito alguma coisa errada, mesmo se amarrando no mastro do navio para não pular com o canto da sereia. Então, na verdade, o viés da confirmação é uma grande causa para boa parte de superstições, de conhecimentos não calcados na ciência. E eu acho que vocês são bons entendedores, já sabem do que eu estou falando, né? A gente está falando de problemas graves que nós temos hoje com pessoas acreditando que podem tomar ivermectina para se precaver do contágio da Covid. Eu não tenho nenhuma alegria, nem faço brincadeira com isso. Eu tenho parentes próximos meus que acreditam nisso. E a gente tem aqui, ó, não importa quantas vezes a realidade diga sim, 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 tá vendo aqui nesse quadro de baixo à esquerda? Yes, 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 yes. A pessoa vai lá, faz o pontinho, liga todos os yes, fala assim, aqui, ó, tá claramente escrito não. Mas, meu amigo, a realidade está abundante dizendo yes. Você procura uma maneira de encontrar na realidade algo que confirma a sua vertente. E isso, por favor, entendam, isso não é uma característica dos apoiadores do Bolsonaro, isso não é uma característica dos apoiadores do Lula, isso não é a característica de direita, de esquerda ou de qualquer grupo político. Esta é a natureza humana. A brasileira, a americana, é bem provável que você tenha certas culturas atenuando ou acentuando essas tendências, mas isso daqui que a gente está falando é uma realidade geral, tá? Tá, então eu coloquei aqui algumas brincadeirinhas sobre esses vieses todos, a gente não vai se ater a cada um deles, eu só vou fazer uma referência aqui a um ou outro a mais. Tem um que se chama Dunning-Kruger. Eu acho que esse é um dos nossos favoritos, né, Marco? A ideia de que a pessoa que começa a estudar uma coisa, ela rapidamente se acha especialista. Isso que é a impressora de vovó. Depois que a pessoa vai realmente entendendo sobre um assunto, é que a gente vai vendo que o buraco é mais embaixo, que o assunto é mais complexo e tal. Então, é muito comum a gente ver pessoas que leram um livro e já se consideram debatedores, especialistas sobre aquele assunto. Nós, na academia, frequentemente temos que lidar com isso de uma maneira saudável. A gente sabe que parte dos nossos alunos chegam aqui falando assim, não, professor, eu li o livro tal, eu estou por dentro desse assunto. Beleza, que ótimo você leu o livro tal, mas olha, deixa eu te explicar, tem coisas além disso, enfim. A gente não quer desestimular ninguém a ler, né? Hoje em dia já é tão raro o hábito da leitura. Por outro lado, a gente precisa alertar as pessoas que muitas vezes elas não são boas para julgar o seu nível de competência. Né? A universidade, a gente concede a outras pessoas o direito de nos avaliar. Por que a gente faz isso? Ora, porque não cabe a nós dizer se a gente está pronto para ir para o mercado de trabalho. A gente confia que há um sistema
e que vai testar e, de alguma forma, vai dizer objetivamente, olha, tudo indica que você vai ser um bom profissional. Não, ó, tudo indica que você não está preparado. E aí a gente não pode dar um diploma, seja de administrador, seja de engenheiro, seja de médico ou médico veterinário, na mão de uma pessoa que não está preparada, né? Tá, então nós temos essa tendência de sermos muito confiantes em conhecimentos, às vezes, superficiais, tá? E se você vai procurar um advogado, você fala, dá para processar aqui? Eu tenho uma causa? A pessoa fala, tem. Você acha que eu vou ganhar essa causa? Você vai ganhar, sim, com certeza. Ele precisa dizer isso, senão ele não fecha um acordo com você, né? Ele não tem não tem um cliente. Quando você pergunta a um técnico, né? O técnico novo chegou no seu time, e aí, nós vamos ser rebaixados? Ele fala, não vamos, está garantido que não vamos. Dá para o meu time vencer o Palmeiras amanhã, na quarta-feira? Dá, vai ganhar fácil do Palmeiras. Então, muitas vezes a gente tem que ter um certo ceticismo com o excesso de confiança das pessoas. Para terminar aqui, também usando um pouquinho dos comics que tem aí pela internet, a gente tem o efeito moldura, é a ideia de que, dependendo de como a apresentação da informação é dada, a gente pode tomar a decisão de um jeito ou de outro. Se eu disser que um copo está 66% vazio, você pode achar que ele está muito vazio. Se eu disser que ele está 33% cheio, você fala assim, não está tão vazio. Aliás, eu vou falar um pouquinho disso sobre probabilidades. Existe ainda a falácia do jogador, a ideia de que a gente acha que muitas vezes fenômenos não relacionados, eles estão de alguma forma associados em probabilidade. Então eu jogo uma moedinha para cima. Vamos supor que ela cai 5 vezes com cara para cima, tá? Qual que é a chance da sexta vez que eu jogar, ela cair coroa? Aí você vai dizer assim, a chance é muito grande, porque já caiu tantas vezes cara. Não, a chance continua sendo 50% de chance, mas isso acontece toda hora no mercado financeiro. As pessoas compram as ações, fazendo investimento nesse ou naquele ativo, e aí fala, não, já caiu 3 dias seguidos. Eu vou segurar porque agora a chance de subir é muito grande. E às vezes não tem nada a ver, vai cair o 6º dia e tudo mais. Só para não ficar só no terreno das coisas muito abstratas, eu tenho preocupação em particular em como os viéses cognitivos vão impactar questões globais como o aquecimento global. Tá? E aí eu separei 3 aqui para vocês. Viés da normalidade. A recusa ou relutância em se planejar para um desastre que nunca tenha acontecido. Então, a gente tem o problema da pandemia, a gente tinha tido sucesso muito grande em conter os outros surtos epidêmicos com potencial pandêmico, e aí a gente fracassou muito em impedir que a Covid-19 se alastrasse tão rapidamente. A gente tem dificuldade de preparar para uma coisa que não aconteceu antes. Segundo, a falácia do planejamento. Quando a gente pensa no quanto tempo que vai gastar para fazer uma determinada tarefa ou para concluir um determinado processo, a gente sempre é muito otimista. Quantas vezes a gente não deixa para fazer as coisas no domingo? Não, vou fazer tal tarefa no domingo de tarde. E aí, quando chega domingo de tarde, que a gente vai olhar a tarefa mesmo, a gente fala assim, nem que eu tivesse sexta-feira, sábado e domingo inteiros, eu seria capaz de concluir. Aí, no outro dia, vem aquela ladainha, professor, me dá um tempo a mais e tudo mais. E o terceiro é o viés do status quo. A tendência de que a gente goste quando as coisas permaneçam relativamente o mesmo de sempre. Mudanças demais geram desconforto. Então, essas 3 coisas juntas fazem com que seja difícil convencer as pessoas a agirem a partir de um fenômeno que está claramente muito bem instalado. Então, a gente escuta lá a ativista norueguesa, sei lá, sueca, não me lembro bem, muito preocupada e gritando lá, dizendo, poxa, vocês estão só fazendo blá, 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 e o mundo está pegando fogo aí fora, e o regime pluviométrico já mudou na maior parte do planeta, grandes áreas férteis estão se desertificando, e vocês estão aí pensando, discutindo o que vão fazer e tal. Tá, então, uma parte do desafio não é por falta de informação, gente. Essa, eu acho, a segunda mensagem importante que eu queria deixar aqui. Tem muita gente que fala assim, falta educação, ou então falta informação. E, infelizmente, às vezes o problema não é só informação ou só educação. Vai ter que ir um pouco além, vai ter que ter uma ideia de sensibilização,
vai ter que ter uma ideia de chamada as pessoas a um nível mais responsável de atuação e tudo mais. Tá, então, agora finalmente vamos chegar aqui ao segundo elemento que a Jéssica perguntou, sobre o sistema dual. E eu já estou vendo que a minha previsão de tempo foi completamente por água abaixo, né? Eu achava que eu ia terminar em 40. Eu estou dando um exemplo aqui da otimista de domingo à tarde. estou dando um exemplo da falácia do planejamento, né? Vocês viram, eu achava que eu ia terminar em 45 minutos, já estourei os 50. Ô, Maia, que bom que você vai continuar falando. Pode falar. Maia, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu dei aula, né, sobre os viéses cognitivos na última quinta-feira, justamente falando da abordagem cognitiva do processo de tomada de decisão, e uma coisa que eu considero, que você sabe que faz parte do estudo da psicologia cognitiva, é assim, todos nós temos vieses. Não adianta o cara achar que ele é imune a um viés. O que acontece dentro da área da gestão é que, identificando as origens dos vieses e o impacto que eles têm, a gente precisa procurar, vamos dizer, na medida do possível, contorná-los para que a gente possa escolher o caminho correto, né? Porque, no final das contas, viés todo mundo tem. Exato. Né? Exato. E esse é uma maneira de colocar muito prudente, Marco, porque, perceba, quando a gente vai discutir, lá na nossa disciplina, a gente discute grandes questões globais, né? Aquecimento global é uma delas, mas uma outra é preconceito. E aí, quando a gente vai discutir preconceito, a gente parte pela primeira, logo de cara, dizer assim, olha, gente, não existe pessoa aqui nessa sala sem preconceito. O preconceito está presente. Todos nós temos. A questão não é ter ou não ter preconceito. A questão é o que a gente vai fazer com esse preconceito. De que maneira que a gente vai associá-los a emoções positivas ou negativas, de que maneira que a gente vai ser atento aos nossos preconceitos na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma fala mais dura, mais tolerante e tudo mais. E nas organizações, Marco, para mim é processo. A gente já conversou muito sobre isso, mas é importante a gente falar isso aqui. Nós somos 3 professores aqui, eu não sei a professora Catarina, mas dos outros 2 que eu conheço, nós somos 3 pessoas que adoramos a ideia de mapeamento e revisão de processos. E a tomada de decisão, às vezes, precisa envolver o papel deliberado do advogado do diabo. Então, se uma decisão é chave, é estratégica, as melhores organizações vão lá e contratam alguém, ou colocam alguém numa reunião com o papel específico de buscar falhas no raciocínio. A sua atribuição nessa reunião de hoje é encontrar falhas nos argumentos que nós vamos apresentar aqui. E a pessoa pode ser favorável ao projeto, mas ela se despe daquela postura e fala assim, deixa eu verificar se há elementos frágeis dentro dessa argumentação. Então, é processo, é planejamento, né? Mas você tem toda a razão. E, no final das contas, é aquela imagem do óculos, né? Saber que você tem miopia não resolve. Você não deixa de ter miopia porque você sabe que você é míope. Ah, não, eu poderia falar para o meu olho assim, olha, ajuste, por favor, um pouquinho mais a lente para ficar numa distância assim, assado, que eu vou enxergar mais precisamente. Não, ele vai fazer o que sempre fez. Eu preciso do óculos se eu quiser enxergar direito. Muito legal, obrigado pelo comentário aí. Então, pessoal, a primeira grande área, e por favor não se preocupem, aquela era a área um pouco mais longa, as outras são um pouco mais rápidas. O primeiro grande elemento da economia comportamental é o estudo dos vieses cognitivos. O segundo que a gente está vendo agora é o tal do sistema dual, tá? E que foi a curiosidade da Jéssica, né? Porque eu tinha só mencionado assim. O que o sistema dual quer dizer? Quer dizer que nossa mente funciona como se houvessem 2 modos. O modo acelerado, chamado sistema 1, que é um pensamento intuitivo, automático, baseado em experiências passadas, às vezes baseado em intuição mesmo, ou até em instinto, e que de alguma forma eles podem ser bastante inconscientes. Eles podem estar ali presentes independente da gente ter ciência deles ou não. E o sistema 2 é quando a gente aplica, de fato, nossa capacidade do córtex pré-frontal, a gente reúne um conjunto grande de argumentos, a gente vê se aqueles argumentos são todos,
a gente começa a analisar um por um, comparando com a experiência passada, testando, anunciando o seu contrário, e aí a gente faz aquele trabalho cuidadoso, meticuloso, para tomar uma decisão, tá? Então, essa ideia de que o nosso juízo funciona em dois possíveis modos, ela não é uma ideia autorizada pela pesquisa do cérebro, a pesquisa biológica, neurológica, tá? A gente não está falando de uma separação física do cérebro na parte do sistema 1 e na parte do sistema 2. O que a gente está falando é uma espécie de uma história que descreve de uma maneira imprecisa certas características do juízo, tá? Mas não tem a pretensão de ser exato, tá? É uma descrição realmente livre e um pouco vaga, mas que nos ajuda a entender um pouco melhor certos contextos e certas tomadas de decisão. Então, no sistema 1, aqui do lado direito, a gente teria atividades descontroladas, sem esforço deliberado, muitas vezes dotadas de uma grande capacidade emocional, rápidas e inconscientes. E um exemplo mais flagrante do sistema 1 em operação é o que eu estou fazendo agora. Eu estou falando em português. Quando eu falo em português, eu consigo encadear as minhas ideias com uma facilidade, sem pensar sobre as regras gramaticais. Aquilo sai mais ou menos naturalmente. Quando eu falo uma língua estrangeira, principalmente uma língua que eu não pratico muito, então o inglês não dá para dizer que é assim, porque eu morei muito tempo no exterior. Mas quando eu tento falar francês, aí é muito devagarzinho. Aí eu tenho que parar e construir frase por frase. Je crois pas que c'était... E aí eu preciso realmente, deliberadamente, construir uma frase. Aí a gente está falando do sistema 2, tá? E no nosso dia a dia, quando a gente pega o carro para ir para o trabalho, a gente vai lá e usa o caminho de sempre, a maior parte das vezes. Se eu tenho que sair daqui e ir até Maragogi ou, sei lá, Maceió, eu nunca fui para aquela cidade, eu vou ter que parar, olhar no mapa, pensar e tal. Então, dependendo da natureza da atividade que o nosso cérebro está se dedicando, ele pode agir dessa forma automática ou de uma forma mais deliberada. E reconhecer essas tendências nos leva a ter uma série de cuidados na tomada de decisão. Então, observem o que vocês têm diante de vocês aí. Você tem duas imagens de geladeiras, as duas estão à venda. Uma delas está falando assim, apenas 8 de 129. O fato de você estar pagando mais de R$1.000 nessa geladeira, que à vista custaria 750, está meio escondidinho nessa história. A maior parte das pessoas não consegue bater o olho em 129 e falar, se eu multiplicar por 8 vai dar mais de 1.000. A maior parte das pessoas não faz essa conta. Então, elas falam, 129 cabe no orçamento. Aqui, esse anúncio da esquerda está tentando usar o seu sistema 1 para orientar a tomada de decisão. Cabe no orçamento. Esse é um atalho mental. 129 por mês, dá para eu me apertar daqui e dali, pronto, dá para fazer, vamos embora. No outro caso, observe o que nós temos aqui. Nós temos, nesse outro caso, uma espécie de um nudge, um empurrãozinho para tomar a decisão certa. Por quê? Porque aqui, quando você vê essas barras coloridas, você não precisa lembrar do seu livro de física, lá no 3º ano do 2º grau, em que você fala, deixa eu ver, quilowatt para medir energia, tensão, qual que é a unidade mesmo? Peraí, tá, se tiver mais tensão, a corrente elétrica mais intensa, vai dar uma... Você não precisa lembrar nada disso. Aqui está dizendo assim, quanto mais verdinho, a letra mais próxima de A, significa que você está comprando um equipamento mais eficiente. Então, aqui está te falando, numa escala que vai de A até G, você está comprando o tipo de equipamento mais eficiente. Se ele pode custar um pouco mais caro agora, eu estou te dizendo aqui de uma maneira simples, rápida, imediata, que ele tende a te poupar recursos no longo prazo. Porque você está gastando menos para ter a mesma qualidade de alimento, de segurança e tudo mais. Tá, então, nos dois casos aqui, a gente está tentando oferecer ao sistema 1 apoio. Só que em um dos casos, a gente não está fazendo um empurrãozinho bem intencionado. No segundo caso, a gente está. A gente está tentando ajudar uma tomada de decisão.
Tá, então a gente chega aí no terceiro elemento, é o tal dos empurrãozinhos e obstruções. Esse livro, Nudge, que foi publicado pelo Richard Taylor, esse cara foi ganhador de prêmio Nobel, enfim, é muito admirado, aparece em filmes de Hollywood, às vezes, fazendo explicações sobre a teoria dele e tal. Mas ele, basicamente, reconhece que o que ele fez foi dar nome a uma coisa que já existe. Já existe há muitos anos, que é alguém pensar numa arquitetura de escolhas para você. Se você pensar assim, quem foi que inventou o menu de um restaurante? Falar, não sei, restaurantes existem há mais de 300 anos e tal, não sei, deve ter sido há mais de 150 anos atrás. Pronto, mas o que o menu faz é, de alguma forma, orientar a sua escolha. Ó, aqui esse custa mais caro, mas tem tais e tais ingredientes. Aquele ali é cozinhado dessa e dessa forma e tal. Então, aquilo é uma maneira de tentar auxiliar a escolha. O que esses caras vão chamar a atenção é falar assim, a gente não aplica tudo que a gente sabe sobre escolhas na arquitetura de escolhas. A gente deveria ser mais cuidadoso em desenhar escolhas. E aí, eu trouxe aqui para vocês, para ilustrar a ideia de empurrãozinho, né, de ajudas, de apoios na tomada de decisão, eu trouxe exemplos que são visualmente imediatos, tá? Então, se o self-service, onde a gente almoça, tem a mania de colocar uns pratos desse tamanho aqui, que parece uma bandeja de, sei lá, parece uma bacia de lavar roupa, a gente também pode fazer o contrário na nossa casa. E funciona. Pode acreditar, tá, gente? Eu testei isso na minha casa. Você compra pratos menores, as pessoas servem quantias menores da primeira vez, muitas vezes se saciam, e com isso não tem aquela tendência a achar que tem que preencher todo o prato para satisfazer a sua fome. Então, a gente pode usar isso para o bem ou para o mal, mas é um fato que as pessoas dificilmente vão contestar. Aqui tem um exemplo, tem muitos exemplos da Inglaterra, tá, gente? A Inglaterra é um país em que essa discussão toda sobre economia comportamental avançou muito. Existe ainda uma agência do governo britânico só dedicado a melhorar as políticas públicas para fazer com que elas sejam mais simples, mais fáceis de acessar pelo cidadão e, de alguma forma, até que ajudem o cidadão a fazer as escolhas certas. Então, aqui, do lado de um ponto de ônibus, tem esse placar dizendo quem que é o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. E para você votar, você tem que jogar a guimba do cigarro. Aí você fala, bom, aqui eu não estou criando desconforto a ninguém, eu não estou humilhando ninguém, eu vou gastar pouquíssimo com uma política dessa, e de uma hora para outra eu vou fazer com que as ruas dessas regiões fiquem muito, muito mais limpas. Porque a pessoa, às vezes, guarda a bituca do cigarro para trazer, para fazer o voto. A pessoa vem com aquilo no bolso, você acredita? Vem com aquilo no bolso para, na hora que chegar no ponto de ônibus, botar lá e votar no Messi ou votar no Ronaldo. Então, é uma coisa simples, não agride ninguém, é para o bem das próprias pessoas e funciona. E gasta pouco. Poxa, então a gente tem que fazer mais disso, cara. Olha esse outro caso aqui. Essa é uma estação de metrô de Hamburgo, na Alemanha. Então, aqui, a escada rolante não parou de funcionar. Você não está falando assim, agora botou uma faixa, proibido entrar na escada rolante porque todo mundo tem que emagrecer, tem que produzir mais exercício na sua vida. Não. A escada rolante está funcionando normalmente. Só que você vai lá e coloca uma pista de corrida de atletismo como essa. As pessoas, ao baterem o olho nessa imagem, elas sorriem. Se você puser uma câmera e monitorar, a primeira reação das pessoas ao verem essa imagem é sorrir. É falar assim, que legal, olha aqui, cara, fizeram um negócio aqui para estimular a gente a usar a escada. Pronto. E não acha isso agressivo, não acha, e não é caro fazer. E tem efeito, dá para medir. Você vai lá e convida as pessoas no final da escada, fala assim, você quer participar de um acompanhamento? A gente vai falar com você 2 vezes nesses próximos 365 dias. Pode, me dá seu celular. Pronto, beleza, e tal, a gente vai acompanhar. E aí você consegue ver que funciona. Que as pessoas deixam de usar a escada rolante para introduzir um pouquinho mais de degraus na sua vida. O último caso que eu queria trazer aqui, que é um também muito impactante, é que na Inglaterra a gente tem um problema grave de poluição. Boa parte da energia elétrica lá é gerada a partir da queima de combustível fóssil, ou carvão ou óleo combustível.
E aí o problema ambiental é muito grande, né? A cidade de Londres, reconhecidamente, é uma das cidades europeias, não do continente europeu, mas em parte da Europa, mas que tem uma qualidade de ar pior. E aí os caras falaram assim, bom, a gente vai introduzir uma informação na conta de energia dela. A gente vai dizer assim, ó, tá aqui, ó, a média de todos os seus vizinhos está em 2.700, a sua foi 1.800. Os seus vizinhos mais eficientes gastaram 1.450. Se o cara sai com essa informação aí, ele fala assim, tô bem, mas posso melhorar. Se a média dele está maior do que a média de todos os vizinhos, né, vem numa barra vermelha. E aí, essa informação não custa nada. A companhia não precisou gastar nada para ter essa informação. Ela não quebra a privacidade de ninguém. Ela é dada só para o dono da conta e ela funciona. Se o cara recebe a informação que ele está acima da média de todos os seus vizinhos, ele no dia seguinte chama um eletricista na casa dele e fala, o que está acontecendo aqui? Aí o cara vai falar assim, meu senhor, essa sua geladeira aí tem 50 anos, me ajuda aí. Esse negócio já não devia estar funcionando. Você está gastando muita energia. Essas lâmpadas aqui que o senhor está usando, não precisa de 6 lâmpadas aqui. Você com 3 conseguiria iluminar bem o seu ambiente, tal. Então, não custa nada, funciona, não gera constrangimento. Então é tudo de bom esse tal do empurrãozinho, tá? Agora vamos ver quando a coisa desanda. Deem uma olhada nessa foto que eu coloquei aí para vocês. Aqui vocês estão vendo uma sacola plástica, tá, gente? Eu não sei se a imagem tá boa para todo mundo. E a sacola plástica tem um ponto da alça, assim, onde vai ser segurada a sacola. E eles desenharam o corpo de uma tartaruga marinha de tal forma que o pescoço dela fica debaixo da alça. E aí a mensagem é assim, sacolas plásticas matam a vida nos oceanos. Tá. Vocês acham que isso aqui é um simples empurrãozinho, que faz bem para as pessoas e que é... O que vocês acham? Eu acho chocante, mas não deixa de ser mentira. Pois é. Não, e assim, eu acho, na minha opinião, aqui passou da linha. Eu fico imaginando se eu estiver no shopping com minha filha, hoje minha filha mais nova tem 9 anos, mas se ela tivesse 6 e alguém passasse na frente de nós, assim, carregando essa sacola, a minha primeira reação é de ter raiva de quem fez a sacola e não de pensar, coitadinha da tartaruga. Eu ia falar assim, poxa, não precisava ver uma cena brutal como essa, de alguém enforcando um animal, para dar a mensagem de que a gente precisa ser mais cuidadoso com sacolas plásticas. Então, para mim, por exemplo, isso aqui já não é empurrãozinho, passou da linha. Aí você fala assim, Luiz, mas onde é que está a linha? Pois bem, eu coloquei aqui só para vocês conhecerem, tá, gente? Esse material vai ficar com vocês. Eu não vou ter tempo de ler e explicar tudo. Mas tem aqui um autor chamado Brian Hengensbaugh, que o cara foi cuidadoso em descrever o que caracteriza um nudge, um empurrãozinho, e que o coloca de uma maneira ética. Tá? Então, a ideia do propósito, ser saudável, a estrutura de incentivo, é necessário que ela seja sutil, que não envolva ganhos econômicos, os mecanismos busquem a educação e não a participação automática, involuntária, que tenha qualidades de ser transparente, de ser honesta e verdadeira, de não causar mal em hipótese alguma a qualquer pessoa. Então, tem uma série de elementos para a gente julgar. Por quê? Porque, no final das contas, a gente pode ser acusado de estar manipulando as pessoas. Quando a gente propõe nudge, ainda que seja transparente, ainda que seja para o bem das pessoas, vai ter aquelas pessoas que vão dizer, você está nos manipulando. Você está usando truques psicológicos para nos manipular. Então, o nudge precisa se desvencilhar das técnicas de persuasão utilizadas com tanta frequência no marketing, por exemplo. No marketing, você vai lá e coloca crianças, você vai lá e cria a sensação de escassez, falando, é só até sábado. Então, você usa uma série de informações, muitas delas falsas, que não são no interesse do consumidor, são no interesse do vendedor. Pelo contrário, muitas vezes violam o interesse do consumidor, tá? Bom, para terminar, porque a gente precisa passar para a parte mais de debate, o quarto e último elemento dessa grande história chamada
economia comportamental é a teoria do prospecto. E olha só, gente, eu coloquei aqui de cara a foto para vocês do artigo original publicado por Daniel Kahneman e Amos Tversky. Esse artigo, publicado em 1979 na revista Econométrica, esse é o artigo mais citado na história da economia, administração e finanças. É o artigo mais citado na história. Não tem nenhum autor que publicou alguma coisa que seja mais referenciado, citado em obras posteriores. Se você fizer lá a pesquisa no Google Scholar para ver, você vai ver lá uma média de, sei lá, 180, 200 mil citações por ano. É uma coisa realmente extraordinária, tá? Tá. Eu não vou, obviamente, explicar tudo sobre a teoria do prospecto aqui, mas eu vou dar algumas noções importantes para vocês, tá? Esse diagrama, que a gente precisaria falar muito sobre economia para explicar em detalhes, basicamente ele traz duas informações. Primeiro, de que quando a gente está correndo risco e a chance é de a gente ganhar mais dinheiro, a gente geralmente adota uma postura mais conservadora. Se está em jogo ganhar dinheiro, vou dar um exemplo, tá? Se eu perguntar para você assim, o que você prefere? Receber R$1.000 agora ou ter uma chance de 90% de chance de receber R$1.000, 5% de chance de receber 1.100 e 5% de chance de receber nada? Se eu te oferecer essas duas opções, você fala, não, me dá R$1.000 agora. Eu gosto do garantido. Dinheiro no bolso, faz-me rir, vamos embora. Agora, se eu perguntar para você assim, olha, você tomou uma multa. Tá aqui, eu estou vendo aqui no seu prontuário aqui do Detran, você tomou uma multa, você vai ter que pagar R$1.000. Se você participar de um sorteio que a gente tem aqui, você tem 90% de chance de continuar pagando R$1.000, tem 5% de chance de ficar livre da multa e tem 5% de chance de pagar R$1.100. Quer participar desse sorteio? Aí você fala, perdido por 1.000, perdido por 1.100. Eu vou correr esse risco. Vai que, né, eu fico livre. Então, quando a gente está falando de ganhos, a gente tende a ser conservador, avesso a risco. A gente não gosta de correr risco. Quando a gente está falando de perdas, a gente fala, beleza, topa o risco. E essa é uma primeira coisa que não estava nas teorias econômicas oficiais. Então, a teoria do prospecto coloca circunstâncias muito reais em que, mediante a decisão, em decisões mediante risco, a teoria convencional não explicava bem. E eles falam assim, eu tenho uma explicação melhor. É a teoria da aversão a perdas, é a teoria do prospecto. Segundo ponto que esse diagrama está dizendo aqui, que é um pouco técnico para explicar, mas observem que a curva de cima ela é mais deitadinha, a curva de baixo começa caindo mais rápido, né? Então, a inclinação maior da curva de baixo, basicamente diz assim, perder R$100 dói muito mais do que a felicidade de ganhar R$100. Então, se você está andando na rua e descobre uma nota de R$100 no chão, você fica bem feliz. Mas se você está andando nessa mesma rua, olha a sua carteira e descobre que você deixou cair uma nota de R$100, que você perdeu, a sua tristeza é muito maior do que a proporcional satisfação que você teria em achar uma nota de R$100, tá? Então, de alguma forma, as pessoas mais empáticas, isso até explica por que as pessoas mais empáticas, né, capazes de sofrer a dor do outro, acabam buscando devolver quando encontram dinheiro, o dinheiro é deixado no táxi, aquelas histórias todas, tá? E o último elemento da teoria do prospecto que eu queria trazer aqui é uma tendência também muito documentada através de experiências que mostram que a maneira como a gente lida com probabilidade é meio bizarra. Se eu falo para um ser humano assim, a chance de tal evento acontecer é 10%, ele age, e eu consigo provar isso através de experimentos, ele age como se eu estivesse dizendo a ele assim, olha, a chance disso acontecer é mais ou menos 18%. A gente sobreestima o valor de pequenas probabilidades. Tanto é que muitos de vocês aqui jogam na Mega Sena e falam sem vergonha nenhuma. Quer dizer, mesmo a pessoa racionalmente analisando, entendendo que a chance é ridícula, é absolutamente ridícula, as pessoas falam, não, vai que, né? Alguém tem que ganhar uma hora.
Então, vai que sou eu. Então, as pessoas jogam, mas a chance é tão baixa, que realmente elas estão dando um peso à probabilidade maior do que ela realmente tem. E o oposto acontece quando a probabilidade é grande. Se eu disser para vocês que uma probabilidade de algum evento é superior a 85%, o que você intuitivamente acaba analisando é falando assim, eita, está longe de 100, hein? 85 é longe de 100. Quer dizer, a gente subestima 85%. Então, se isso é verdade, então eu consigo provar esse tipo de coisa analisando como que as pessoas compram seguro de automóvel. E eu consigo. Eu consigo analisar esse tipo de coisa como as pessoas jogam nos cassinos de Las Vegas. Eu consigo explicar. Melhor do que a teoria convencional, como as pessoas jogam nos cassinos de Las Vegas. Eu consigo explicar melhor como que um investidor que nunca aplicou no mercado financeiro vai usar seu dinheiro nos primeiros 2 anos. Eu consigo. Essa teoria é melhor para explicar o comportamento do ser humano do que a teoria convencional que acha que todo mundo é racional e que todo mundo basicamente é avesso ao risco, tá? Para terminar agora, prometo, teoria do prospecto tem um grande impacto sobre a discussão do aquecimento global. Por quê? Porque dá para a gente afirmar pela ciência que a gente, fazendo certas medidas, conseguiria reduzir a probabilidade de fenômenos desastrosos de 10 para 3. Mas a gente não pode, nenhum cientista hoje pode honestamente falar que é capaz de reduzir a probabilidade de desastres decorrentes do clima de 3 para 0. Não existe essa possibilidade, tá, gente? Então, resolver o aquecimento global, hoje, está fora de questão. E é difícil quando a gente vai tentar atrair pessoas para a causa, quando a gente tem que ser honesto e falar assim, olha, a gente só consegue reduzir a probabilidade dos fenômenos piores. Mas a coisa chegou, está aí, não tem como escapar. Então, muita gente pensa daquele jeito, já estou na perda, então vamos para a perda, perdido por 1.000, perdido por 10.000. É parte da teoria do prospecto a dificuldade da gente explicar e trazer pessoas para a causa do aquecimento global. Por outro lado, donos de empresas, fábricas, que vão ter que fazer grandes correções, mudanças na sua operação, gastar dinheiro para se adaptar, essas pessoas vão sentir a dor imediata para um possível ganho daqui a 50 anos. Quer dizer, é tudo que o nosso cérebro é ruim fazer. A falácia do planejamento, a maneira de lidar com risco. Então, a luta pelo aquecimento global não é, ao contrário do que muitos dizem, a luta pela educação ou a luta pela informação. É uma luta pelo convencimento. E convencimento vai muito mais de cognição e de economia comportamental e psicologia do que simplesmente do comportamento racional. O comportamento racional está fora de questão. Nós não temos uma população de super-racionais. E a mesma coisa acontece em casos graves, como, por exemplo, a migração. Quer dizer, um cidadão americano, ele sabe que a probabilidade de um mexicano que cruza a fronteira tomar o emprego dele é quase 0, é muito pequena. Mas isso não faz com que ele seja mais simpático à causa da imigração. Ele fala assim, existe essa probabilidade? Então não quero. Mas a chance é menor do que 5%. Fala, não, mas 5% é muito, meu amigo, você está achando o quê? Então, mais uma vez, a gente sobreavalia, sobreestima, superestima as probabilidades pequenas. Por outro lado, para um imigrante, ele sabe que a chance dele cruzar a fronteira com sucesso, conseguir um emprego, ganhar dinheiro, não ser deportado, não sofrer violência, ainda voltar para casa com dinheiro, ele sabe que a chance também é pequena. Mas ele fala, e daí? Perdido por 10, perdido por 1.000. Se eu ficar aqui em Tijuana passando fome, eu já perdi. É melhor eu tentar. Então, quer dizer, a teoria econômica convencional não explica o comportamento da imigração tão bem quanto a teoria do prospecto. Então, de alguma forma, a gente está buscando ferramentas mais robustas para lidar com o problema humano. Pessoal, está aqui o meu e-mail, os meus contatos em redes sociais. Existe um projeto aí chamado Cenaristas, que é basicamente discutindo economia de longo prazo. Eu convido todos que quiserem aí a me acompanhar e trocar ideia
não apenas sobre economia comportamental, mas sobre tendências, economia e tudo mais? Fiquem à vontade, tá? Mais uma vez, aos meus colegas professores e aos discentes que estão aqui, é uma honra e um prazer estar aqui. Bora para o diálogo, que eu acho que eu já falei demais. Obrigado.